Bom, vou começar aqui a criar um projetinho em Phoenix, tá? Para simplesmente colocar uma API no ar ali de criação de usuário, por exemplo, tá? O que eu vou abordar aqui? Como criar o token JWT e também como fazer o hash do password. E se der tempo aqui, até conectar no Mongo e salvar esse dado aí, tá? Então vai ser uma APIzinha REST. No próximo eu vou fazer esse back-end aqui se conectar com o front em Vue.js ali e se comunicar via channel. Beleza? Bom, eu tô aqui com Elixir, né? Versão 1.15, tá? Última versão, acho, do Phoenix, tá? Como eu fiz a instalação aqui, vou colocar rapidinho aqui. Nesse ambiente eu fiz via ASDF, tá? Então é facinho de achar esse cara aqui na internet, né? Então instalar aqui no Mac foi via Homebrew, né? Então você instala os ambientes que você quer, Erlang Elixir, né? Via esse plugin add. Aí você instala a versão que você quer. Então eu fiz o ASDF install Erlang. Se eu não me engano, você coloca como latest aqui no lugar da versão, né? E depois você coloca esse global aqui e ele vai persistir e manter a versão para você, né? A instalação do Phoenix é mix archive install rex phx underline new e beleza, tá? E aqui o ambiente já vai estar pronto do jeitinho que eu deixei aqui, tá? Então vou copiar um comando de criação de projeto aqui para não ter que escrever tudo e não perder muito tempo, tá? Então para criar um projeto no Elixir, ó, mixphx new, isso aqui é o nome da pasta onde ele vai criar, tá? Então supondo que eu estou fazendo um clone do Instagram aqui, eu vou ter o back-end e o front-end, né? Então mixphx new back-end, traço module insta, então esse é o módulo básico, né? Então quando vou falar dele quando entrar no código ali, tá? Traço app insta, isso aqui é o nome da aplicação UTP, né? Então falo dela depois. No live, porque a gente não vai usar o live view. No assets, porque não vai ter pasta pública lá de JavaScript, né? No HTML, porque a gente não vai renderizar nada. No dashboard, porque a gente não vai analisar, né? O Phoenix ele tem uma aplicaçãozinha de dashboard que você faz análise aí do ambiente, tá? No mailer, porque não vamos enviar e-mail, e no Ecto, porque não vamos usar o padrão ali do Ecto para conexão de banco de dados. Bom, beleza, ele vai instalar aqui, às vezes demora um pouquinho, tá? Para começar a instalação, né? Vamos aguardar. Bom, a instalação terminou aqui, tá? Então vamos rodar o que ele está orientando aí. cd backend, mix deps.get para fazer a instalação dos pacotes aqui, tá? E aí vamos abrir nosso Visual Studio Code, tá? Deixa eu centralizar direitinho aqui para a gente não perder espaço na tela. Acho que está dando para ver bem aí, né? Então o que ele entrega aqui pra gente, tá? Esse aqui é o módulo base, né? Então que a gente deu traço module, né? Então é o insta, como eu coloquei ali, né? O nome da aplicação, tá? Deixa eu ver aqui, é fácil de enxergar. Bom, tem vários lugares aqui. Vamos no config, a gente vai falar dele depois, da aplicação também, deixar todos esses caras abertos, né? Então aqui, ó, nome da aplicação, tá? Então sempre que você vê esse dois pontos insta, isso aqui dois pontos é um tipo de variável aqui do Elixir, que é o atom, né? Então o nome dessa variável de verdade é o valor dela também, ele serve para isso, né? E tem quantidade limitada dentro do Elixir, tá? E, bom, beleza, né? O Elixir ele quebra o projeto, né, em duas pastinhas base aqui dentro da lib, né? Então o Insta e Insta Web. Aqui você tem controllers, né? Ele trabalha o Phoenix trabalha num padrão meio
MVC, tá? Então aqui a gente tem nossos arquivinhos de rota, vamos deixar ele aqui aberto que já vamos usar, tá? E aqui os controllers, meio padrão com as outras linguagens, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou no arquivo mix aqui e vamos instalar as dependências que a gente vai usar. Já vou deixar pronto aqui para fazer isso aqui uma vez, tá? Deixa eu copiar elas aqui que eu deixei separadinho, tá? Então vamos lá, vou colocar uma vírgula. E aí para instalar os caras, mais uma vez, né? Mix deps.get, ele vai baixar e fazer a instalação, se tudo der certo, termina com tranquilidade, que beleza. Vamos botar o terminal aqui também, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Tá? Então beleza, estamos aí com o ambiente instalado. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Vamos no arquivo de rota e eu vou criar uma rota para essa aplicação, tá? Pra gente fazer um teste primeiro, né? Então vai ser um post, tá? Vai ser para barra account, que é o que a gente vai usar mais para frente, certo? Login. Essa rota vai mandar para onde? Para o account controller. E qual método? Método de login, tá? É isso que essa linha está dizendo. Não vou salvar agora, tá? Mas eu vou aqui dentro dos controllers, vou criar um novo arquivo chamado account controller, .x. Vamos criar nosso módulo aqui. Para funcionar como um controle, cara, eu tenho que injetar um behavior aqui nesse arquivo, tá? E aí a gente faz através desse use install web, né? Então assim, o Elixir ele tem essa coisa do behavior, né? Esse cara que serve para você injetar um comportamento, seria como na orientação objeto, cara, você usar aqueles patterns lá para, já nem lembro mais o nome dos patterns ali, mas que você não é necessariamente pelo nome aqui, né? Eu falei aqui em gestão, né, de comportamento, mas não em gestão de dependência, cara. São aqueles patterns que você herda um objeto ali e ele já, só pelo fato de você estar instanciando ele já executa uma série de códigos por trás ali. É mais ou menos dessa maneira que funciona, tá? E aí a gente vai criar um método aqui de login, tá? Pelo fato da gente ter feito a ingestão aqui do comportamento, né, através dessa linha de cima aqui do behavior, né, os nossos métodos para funcionar com o controller a gente tem que passar como parâmetro, né, a conexão e os parâmetros mesmo da chamada REST, tá? No caso, para esse teste aqui eu não vou usar nada, então já vou até comentar o parâmetro aqui. Quando eu coloco esse underline na frente da variável aqui, ele ignora os warnings aqui, tá? E quando a gente chamar esse método via REST aqui, como que a gente vai dar uma resposta, tá? Então vamos usar o famoso pipe operator aqui. Put status. Qual status? Ok, para dar um 200, né? E a gente vai responder com JSON. Ok. Tá? Então criamos aqui o controle, né? Criamos aqui o arquivinho de rota, tá? Se a gente for no Insomnia aqui colocar lá, primeiro de tudo, né? Mix phx.server. Então aqui a gente vai subir nosso servidor, tá? Vai compilar o que precisa, sempre dá uns warningzinhos marotos, né? Se não der pau, então tamo lá. Olha lá, localhost 4000. Então, https localhost 4000. Tá? Se a gente tentar aqui, vai dar erro, porque não existe essa rota, né? Então era api account login, se não me engano era isso. Certo? Ok. E um ok 200, perfeito? Então, primeira etapa aqui concluída, conseguimos criar uma API. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui na sequência? Vamos aí, deixa eu pensar aqui, vamos configurar o JWT. Tá?
Como é que a gente faz isso, né? Então a gente vai no arquivo aqui de variáveis de ambiente, tá? E aí vamos lá. Config joking, que é aquela lib que eu baixei, que serve para fazer o JWT, tá? Ele usa algumas variáveis aqui que a gente precisa deixar configurada. HS256 default signer, dois pontos. E aí a gente põe como se fosse um salt aqui, né? Então vamos colocar lá aqui AWE 1, 2, 3 e beleza. É isso aqui, tá? Perfeito. Agora a gente vem. Onde a gente vai usar esse cara? Aqui no projetinho da web, né? Então vamos criar aqui um jwt.ex, def module jwt.ex, tá? Vamos injetar o comportamento do joking aqui, né? Então joking.config. E aqui a gente vai implementar o config token, tá? Tô olhando aqui na documentação, token underline config, porque, né, você faz isso uma vez na vida e outra na morte. Então deixa eu copiar aqui da documentação, fica mais fácil. Opa, copiei errado. Fecha. Então aqui o tempo de expiração, né, que é um dia, né, 86 mil segundos, é isso? E qual vai ser o issue, né? É o que faltou. Vamos botar aqui o Nightcoders. Belo nome para isso aqui. Certo? Se tudo estiver certinho com esse arquivo, salvei, não deu erro. Tá? Então vamos pro EX aqui. E aí a gente vai fazer o que? Vamos testar esse cara aqui. Tá? Então como eu vou testar ele? Vou colocar o nome do módulo, instaweb, né? Que é esse cara aqui. .jwt .generate, então ele pegou o método certinho, e aqui eu passo um map, que é o que eu quero colocar dentro do JWT. Então vamos supor que é o, sei lá, o ID do usuário no database, né? Opa. Então vamos lá colocar um, sei lá, um ID, o UID lá, não importa. Tá? Então aqui ele gerou certinho, tá, o JWT pra gente. Vamos pegar esse token aqui e ver se ele... Opa, faltou o C. Se ele criptografou certinho. Tá? Vamos no jwt.io. Vocês não estão vendo aí, certo? Agora estão. E aqui no debugger eu coloco o token que ele gerou. Então ele conseguiu decodificar o algoritmo HS256 como a gente tinha especificado. Então tudo beleza, tá? Aqui, para quem não conhece, é o hex.pm, então a gente utilizou o joking, né? Então, quando eu preciso baixar um pacote, você vem aqui, então é o joking que a gente usou, clica aqui no negócio aqui, copia o código dele e vai pro mix.ex, como eu mostrei para vocês, tá? Então, beleza. Etapa aqui do JWT configurado, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pro... deixa eu pensar... vamos testar o Argon, né? O Argon está instalado, né? Instalei ele, coloquei ele aqui, já nem lembro mais. Tá aqui, né? Para utilizar o Argon, né? Deixa eu... Vamos lá. Argon 2 ponto. Vamos checar que eu não lembro de cabeça. O Verify Pass é para checar o hash, tá? Se não me engano, é o hash pwd salt, não, é o add hash, eu não lembro mais, vamos testar. Add hash. Louco. A gente coloca assim. É isso aqui mesmo, tá? Add hash. Então ele gera
um map pra gente, né? Password hash e com a senha aqui. Então também está ok, né? Vamos para o próximo ponto, que é o MongoDB. Tá? Bom, MongoDB, você vai precisar ter um Mongo no ar. Tá? Então vou colocar o meu aqui. Eu estabeleci uma linha de comando aqui para subir um Mongo aqui, que é MongoDB. Na hora que ele subir, beleza, está no ar. Né? Então tem o meu Mongo no ar. A gente precisa colocar na configuração, né, para fazer a conexão do Mongo. Então eu tenho ela anotadinha aqui. Vamos lá no nosso arquivo de configuração também. Então, nome do OTP, da aplicação OTP, string de conexão aqui, nome do banco Insta, pool size 10, beleza, timeout aqui, configurações padrão do Mongo, tá? O importante é esse carinha aqui, tá? Não temos esse cara criado. Quem que é esse cara? Vamos criar ele agora, tá? Então a gente vem na nossa aplicação Insta aqui, criar um new file chamado repo.ex, tá? Esse repo, vamos lá, def module, o que tem que ter aqui, né, de acordo com a documentação da lib aqui, para a gente usar, não ter que conectar na lib default aqui do Mongo e fazer todas as queries na mão, tá? Eu tenho que colocar o behavior aqui, use mongo.repo, deixa eu olhar para a documentação aqui, porque de cabeça eu já estava fazendo errado, né? OTP app, colocamos o nosso atom ali, insta, topology, Mongo, tá? O que é essa topology aqui? Sempre que você rodar a lib na mão para fazer uma conexão com o Mongo, insert, um update, delete, direto com o cliente de conexão da Mongo, né, você tem que passar uma conexão, abrir uma conexão e passar essa conexão, né? Esse cliente aqui que eu baixei, tá? Vamos colocar ele aqui para vocês verem, é o Mongo Driver, é esse cara aqui, tá? Então se você for na documentação online dele aqui e dar uma olhada, tá? Esse cara aqui, para você conseguir compartilhar as conexões de acordo com como está aqui no pool, né, e utilizar alguns recursinhos que ele tem interessantes ali, como o repositório, né, estruturar as collections como um esquema, né, você tem que passar essa configuração para ele. E essa topology aqui, esse atom aqui indica sempre a mesma conexão, ou o mesmo pool de conexões. Tá? Então tá criadinho aqui, né, o nosso arquivo de configuração aqui já vai reconhecer e importar, reconheceu, beleza. Esse warning fica, tá? Não sei porquê, não importa. Tá? Então aqui tá feito, né? Próximo passo, então, a gente vai criar um esquema, né? Que é um formato de uma struct, né? Um módulo aqui que a gente cria como struct e a gente importa o behavior aqui de collection dessa lib, tá? Então vamos lá. Vou separar essas structs de banco de dados numa pastinha chamada dbschema, tá? E vamos criar a de account. Então account.x. Def module, ele cria pra gente toda a estrutura, tá? Então qual que é o behavior que a gente tem que usar, tá? Use mongo.collection, tá aqui, tá? Como a gente vai ter que usar esse esquema lá na frente, eu já vou criar um alias para ele mesmo, tá? Então, para não ter que digitar insta.dbschema, tá? Então eu vou usar underline module, escrevi, tá? Então beleza. Então aqui dentro, sempre que eu quiser usar a struct aqui com esse nome, é só utilizar o module que vai estar tudo certo, tá? E aí, para a gente fazer esse cara conectar numa collection do Mongo, tá? Então, collection, users, vamos chamar essa tabela de users ou de accounts, vai, tá? Attribute, escrevi tudo certinho, viu? Attribute id string passar tipagem .t. Esse campo aqui, ele é um campo que não vai ser persistido no database, tá? Já vou falar mais para frente. Então vamos copiar aqui.
vou ter o e-mail. E aí vou ter o password hash. Do jeito que eu estou digitando tudo errado, eu vou copiar daqui, pronto. Password hash. Né? Quero ter também timestamps. Beleza. E eu quero algumas funçõezinhas, aí vocês vão entender por que é legal usar esse cara aqui. Afterload account ponto afterload e vamos ter o before dump. Tá? E aqui a gente põe o before dump. Beleza? Beleza. Agora vamos criar esses métodos. Tá? Before dump. Opa. Do. Vamos lá. Def. Afterload do. Tá? O que esse cara vai receber no afterload? Tá? O que acontece no afterload? A gente vai receber o próprio módulo, né? Então você pode escrever assim. Ó. Então é a struct, tá? Ou pode ser module, certo? Como você preferir. Tá? Underline id é igual a data. Tá? E aí aqui a gente vai simplesmente fazer a conversão. Module data. Então vamos incrementar a nossa struct, tá? Com o ID em texto, certo? E fazer o encrypt do binary do Object ID do Mongo, né? Object ID, como vocês podem ver ali, ó, encode, tá? ID, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, né? O afterload, quando essa lib aqui do Mongo cria um ID do tipo Object ID do próprio Mongo, tá? Esse cara aqui a gente não vai entender dentro do Elixir, ele não entende essa tipagem. Então quando você chamar via REST, você não pode tentar retornar esse tipo aqui, que ele vai dar pau lá na frente. Tá? Então precisa fazer essa conversão e esse behavior aqui da Mongo Collection faz, tá? Através desse método afterload. Então sempre que você, após o load, a struct tiver um ID, né, com esse nome de campo, ele vai fazer a conversão e adicionar um ID em texto, tá? Então o before dump faz a mesma coisa. Então, só que aqui depois que escreveu no database, né, depois que criou a struct, ele gera esse campo pra gente. Aqui o before dump já está criado e antes de fazer a escrita no banco de dados, tá? Então a gente vem aqui em data, tá? Como a gente não quer escrever esse campo ID texto, porque ele é um campo derived, né? Ou seja, você só usa esse cara em memória, né? Então eu não quero que ele seja escrito no banco de dados, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Deixa eu copiar para ir mais rápido, tá? Então data e a gente vai incrementar um ID new, perfeito? Perfeito. Além disso, a gente tem que ter um def new, tá? Esse método ele existe por padrão, você não precisa criar. Mas, se você quiser fazer o método já preenchendo a struct bonitinho, né? Então vamos lá, e-mail e password hash. Mais fácil eu copiar aqui para não escrever errado, certo? Então é o new com pipe map.put, nome do campo, name e valor recebido por parâmetro. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Opa. Não é name, é e-mail. E e-mail. E aqui vai ser o nosso password hash. Password hash.
certo? E é isso, tá? Depois disso a gente tem também o afterload para fazer o preenchimento aqui e a geração dos dados derived aqui da collection, beleza? Beleza. Feito isso, cara, a gente vai testar esse cara. Então, recompile. Vou puxar o meu NoSQL Booster. Deixa eu trazer ele para essa tela aqui. Desse desktop, para vocês poderem acompanhar também, né? Então, vou deletar esse... Eu tinha feito um testezinho aqui, vou deletar esse database. Vamos lá, deletei o database, tá? Deletar esse arquivinho aqui também. Tá dando pra ver, tá? Então, vamos embora. O que eu tenho que fazer aqui para testar? Então, vou criar primeiro os nossos alias, tá? Insta.repo, tá? Agora eu posso usar só o repo alias insta.dbschema.account. Agora eu escrevo só account. Então vamos lá. A vai ser igual a account. Vamos usar o método new ali que eu acabei de criar, né? Então new. Oh meu Deus, hoje tá difícil, tá? E aí vai ser e-mail, então Fabrício @alguma coisa.com e o password hash, tá? Então a gente coloca aqui hash, certo? Aqui eu criei uma struct do tipo, né, instaDBSchema, como vocês podem ver, né? Então ele já tem um ID do tipo ObjectID do Mongo, tá? Ele já fez o parse para esse em texto para a gente retornar nas APIs quando a gente precisar, tá? Password tudo bonitinho, como eu coloquei o timestamps aqui, ele gerou o timestamp para a gente e ele faz esse controle, tá? Maravilha! Como eu faço para inserir isso aqui no banco? Porque ele só criou o esquema, né? Então, para inserir no banco é o repo.insert, beleza? E aí eu passo a struct criada. Ele já entende que essa struct é do tipo DBSchema, ele sabe aqui que é para jogar na account, tá? E beleza. E aí, funcionou? Não funcionou, deu pau pra gente, tá? Então ele está reclamando aqui do GenServer, ó, lembra que eu falei aqui do Atom como conexão, tá? Então ele está falando que não tem um processo corrente associado, tá? Porque a aplicação não foi startada, né? Eu devo ter escrito alguma coisa errada na aplicação, tá? Vamos limpar esses lixos aqui que eu odeio, né? Fica um monte de comentário, não dá para entender nada. Tá, eu não coloquei aqui, né, a aplicação do Mongo Repo para subir, tá? Então, em Elixir, né, isso não é comum em outras linguagens, né, mas libs que você usa, elas podem, geralmente o pessoal cria ela como aplicação supervisionada, né? Então ela é startada pela Supervision Tree aqui, né? Então sempre que uma conexão de banco, você tem um pool de conexão de banco, a gente colocou aqui para 10, pool size de 10 conexões, né? Então qualquer erro que dá numa conexão de banco, numa query, alguma coisa que você faz, que essa conexão morre, essa aplicação aqui já sobe, né? Então o Elixir é famoso por isso, né? Acho que assim, tema complexo demais para falar aqui agora, a gente pode falar mais para frente, né? Qual é o funcionamento aqui do supervisor, né? E como que ele mantém os processos no ar, tá? Mas o importante aqui é a gente fazer rodar o Mongo aqui, tá? Para isso, né? A gente tem que colocar aqui o nome da aplicação, tá? O nome do repositório, aliás, do projeto, né? Insta.repo. E aí, cara, esse cara, quando a gente injeta, ele tem esse config. Você pode ver que ele já foi direto, né? Opa! Config, tá? E aqui, nesse config aqui, ele passa pra gente toda a configuração que a Supervision Tree aqui precisa, tá? Para dar o start link. Beleza? Beleza, tá feito, né? Vamos dar um recompile aqui e ver se agora ele funciona. Acredito que era isso, tá? Tá aqui o A, não matei ele. Beleza, deu o mesmo erro. Vamos ver. Ponto importante, né?
quando você dá recompile aqui, mas quando mexe, geral, se não me engano, tá? Quando a gente mexe em variável aqui de configuração e principalmente quando mexe no application, tá? No arquivo de application, só dar um recompile aqui não funciona, tá? Então a gente vai ter que sair, né? E entrar de novo. Tá? Agora ele vai fazer tudo que precisa, tudo como manda o figurino, tá? Eu só vou copiar os alias de novo, tá? Alias insta.repo. Oh meu Deus, hoje está complicado. Alias insta.dbschema dbschema.account e aí account, beleza. Então a gente vem repo.insert. Agora tem que funcionar. E agora funcionou. Ok, e o esquema inserido, tá? Se a gente for aqui no nosso Mongo, vai ter uma tabela Insta, um banco Insta com a collection Accounts, e aí tem aqui, ó, o ID que criou, o e-mail, né, inserted at e o hash. Beleza, tá funcionando, né? Show de bola. O que a gente tem para fazer depois? Vamos criar então o controller, né? Já tinha criado o controller com o método login, né? Então vamos criar um método que salva esse usuário no banco de dados. Então vamos lá. Def signup do. Esse aqui tem que ser igual esse camarada aqui. E esse aqui também. Vamos só facilitar a nossa vida aqui, certo? E aí eu vou na nossa rota e faço o mesmo trabalho aqui. Então a gente vai fazer um sign up. E aqui no login, um sign up também. Tá? Se eu der um recompile aqui, e a gente for no nosso Insônia, ele tem que funcionar. Obviamente que a gente não vai ver diferença, porque os arquivos estão fazendo a mesma coisa, né? Cadê o account controller? Então vamos colocar aqui uma outra string para a gente reconhecer a alteração. Beleza, então estamos indo para o lugar certo. Perfeito. O que a gente tem? O que a gente tem para fazer agora? Né? Vamos... deixa eu pensar. Qual é o fluxo aqui de sign up? Né? A gente tem que, primeiro, checar se o usuário existe. Tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente vai fazer um case repo.exists. Repo.exists. Antes de tudo, né? Vamos criar os alias necessários aqui. Eu estava dando tab ali no repo e não estava indo, né? Então, insta.repo, tá? A gente vai usar aqui também o dbschema.account, então alias dbschema. Nossa senhora, ficou muito doido aqui, dbschema.account, beleza. E a gente vai usar também o JWT, tá? Então, alias instaweb.jwt. Então, todos os alias na tela, tá? No código. Tá enchendo o saco aqui porque eu não terminei de escrever o código, então repo.exists account. Então eu quero saber da collection account e qual vai ser o filtro que eu vou passar. Vai ser e-mail, certo? E e-mail, tá? Perfeito. Tá? Só que aqui nos parâmetros eu não quero pegar os parâmetros, já vamos pegar o que a gente precisa direto. Então fazer um pattern matching aqui, e-mail, response e-mail, password, response password, certo? Então aqui eu já estou pegando o e-mail e o password para trabalhar
nesse método, tá? Então, se for true, ou seja, o e-mail existe? Existe. Então, a gente tem que dar um retorno aqui, que é um erro, tá? Então, conflict e uma mensagem de erro. Então, vamos fazer dupla de erro aqui. Message. E-mail já existe. Beleza. Se for false, a gente vai retornar um ok. Beleza? Beleza. Vamos fazer outra coisa. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar esse cara num outro método chamado... Opa. Método privado aqui. Email exists. E a gente coloca esse cara aqui e passa como parâmetro somente o e-mail, tá? Beleza. E-mail existe, não está sendo usado. Connection tá reclamando aqui que nada está sendo usado, tá? Então, a gente vai criar agora, a gente vai checar se o e-mail existe, se não, vamos seguir a vida, tá? Então, vou agora fazer com um if, né? Então, se no cenário feliz, né, aqui a gente recebeu ok, né, de qual método? O e-mail exists, tá? Passando o e-mail, tá? Beleza, no fluxo, se esse é o cenário feliz, qual é o próximo, né? Vai ser o password hash oriundo do Argon, que a gente já viu. Password hash. Argon 2.add hash. Password. Era isso que eu tinha feito, né? Se não me engano era isso. Se der pau, a gente corrige, tá? Feito tudo isso aqui, beleza. Do. Aí a gente dá uma resposta. Tá? Então, deixa eu salvar aqui. Perfeito. Né? A gente vai dar aqui qual resposta? O hash do password. Para a gente ver o que acontece aqui. Tá? Então vamos lá. Obviamente que não é isso que a gente quer fazer no final. A gente não vai entregar um hash numa chamada de API, né, meu povo? Mas, para testar, funciona. Né? Então, tá feito aqui. Vamos dar um recompile. E aí a gente vai para o nosso querido Insônia. Aqui a gente vai colocar os parâmetros que a gente quer passar, que é e-mail e password. Tá? Então vamos lá. E-mail @algo.com e password pass. Muito bom, deu erro, né? Então o que ele está falando aqui? No clause matching. Então, muito provavelmente no meu método aqui eu estou com alguma coisa errada, tá? Então vamos ver o que eu errei aqui. Ah, claro, né? Eu estou com um parâmetro, esperando maps aqui com o formato de atoms, tá? Mas o Phoenix, ele recebe, quando você herda aí o comportamento aqui do controller, os métodos que recebem, que são chamados diretamente através das rotas aqui, tá? Esses métodos eles têm que receber como parâmetro o map no formato aqui de string, tá? E não de atom, tá? Então a gente troca aqui. Por isso que ele deu aquele erro dizendo que não tem uma função que dá match aqui na cláusula de template match, tá? Então, feito isso agora, feito o recompile, acredito que vai funcionar, tá? Vamos lá. Funcionou. Entreguei o hash, tá vendo? Então, a gente checou aqui se o e-mail existe, tá? Então, não existe porque a tabela está zerada, né? E já gerei o hash e entreguei o hash, tá? Mas o que eu tenho que fazer agora, né? Eu não quero
entregar hash, né? Eu preciso criar a conta de fato, tá? Então eu posso criar a conta aqui direto no if ou posso fazer que nem nesse métodozinho aqui do e-mail exists, tá? Então vamos criar um método específico, né? Create account, pro o if não ficar muito poluído, né? E não ficar muito aninhado, né? Então aquele if extremamente profundo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um account schema, tá? Então ele é oriundo do account do DB schema do banco, né? Então new. Como a gente já fez aqui, né? Já mostrei para vocês. A gente vai passar aqui o e-mail e o password hash, certo? Escrevi certo? Escrevi. Então, account new e-mail e password hash, tá? Beleza, aqui está feito o esquema, não sei se vocês lembram, né? Então, um repo.insert e eu boto o account schema. Esse cara vai criar no database, tá? Mas o que a gente quer fazer aqui? Eu quero só saber se esse cara eu só preciso que ele crie a conta de fato, tá? Então vamos fazer um case aqui. Case rep.insert do, tá? Então, se for ok account, esse cara aqui a gente não vai usar, tá? Então a gente retorna ok. Deixa eu pensar, acho que fica até mais interessante. Não, vamos deixar aqui mesmo, tá? Vamos deixar aqui mesmo. Então a gente retorna um ok, como a gente fez ali. Opa. Caso contrário, né, a gente retorna... Beleza, tá? Vamos colocar esse cara aqui. Então, se der ok no create account, e-mail e password hash, tá? Aí a gente tem que gerar o token JWT, tá? Então mais um fluxo aqui no nosso JWT ponto generate and sign, né? E aí a gente vai colocar aqui em formato de string esse map também, tá? ID account. Bom, aqui já deu um probleminha, tá? Com o meu código, pessoal. Então aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Não ficou muito esperto esse método aqui, mas vamos embora, tá? Então a gente vai precisar do account ID, tá? Por isso que eu puxei o código lá. Tô fazendo, né, agora, galera. Então me desculpem aí. Não tenho muito preparado isso aqui, tá? Então o generate and sign, se não me engano, ele dá um ok também, ó. Ok e erro é a tipagem dele, tá? Então no cenário feliz ele vai dar um ok, certo? E mais alguma coisa que a gente vai descobrir agora, tá? Então vamos lá. Ok, bearer token e claims. Então eu quero usar o token, tá? Então aqui vai ser JWT e o claims eu não estou nem aí para ele. Então aqui vai ser do, tá? Já temos, meu amigão, assim não, né? Já temos a connection aqui, tá? Então o que a gente vai retornar, né? Ok. Hash não, a gente vai retornar o JWT, tá? JWT, aqui a gente vai retornar JWT. Vamos retornar também o ID, tá? E account ID. Vamos supor que o front já precise desse dado, tá? Se eu não caguei em nada aqui, nosso método já tem que... Opa, desculpa aí, vamos lá. Tá aqui, ó.
fez o JWT, retornou o ID, então muito provavelmente escreveu na base, né? Vamos testar. Então tá aqui, e-mail.algo, usuário é criado. Vou encerrando por aqui, tá? Quase uma hora aqui, não, 45 minutos, tá? Então na próxima eu faço o login e jogo essa conexão aqui crio um client envio para conectar nesse back-end aí a gente utilizar os channels. Então o login vai ser REST, vai pegar o token criado JWT e vai abrir o socket e fazer o handshake nele. Beleza? Valeu!